Então, hoje, abrir convosco a palavra de Deus em Juízes 17. Juízes 17. Esta é a primeira parte de duas mensagens que espero dar. Numa próxima oportunidade continuaremos. É uma história muito rica em Juízes 17. Eu costumo fazer a pergunta, nas vezes em que tenho falado deste assunto, costumo perguntar se me sabem dizer qual é a história bíblica que normalmente quando se conta na escola dominical ou naqueles livros de histórias bíblicas que nós por vezes compramos para as crianças, qual é a história que vem na palavra de Deus imediatamente antes da história de Ruth? E muitos provavelmente dirão Sansão ou outro dos juízes. Mas já há duas histórias ainda antes da história de Ruth, no final do livro de Juízes, e uma delas é a história de Mica. Mica, que era um homem, que podemos ler em Juízes 17, é uma história muito pouco conhecida, mas que podemos tirar dela grandes lições. Neste capítulo 17 e neste capítulo 18, nós vemos ao ponto que pode chegar um homem, uma família, uma nação que se esquece de Deus, que negligencia Deus e negligencia a sua palavra. Podemos tirar daqui grandes lições para nós. Porque também nós podemos, individualmente, ou em igreja, ou até como uma nação, e nós infelizmente vamos vendo isso no nosso país, as consequências de negligenciarmos a palavra de Deus. O versículo-chave neste livro dos Juízes, creio que muitos saberão, qual é o versículo-chave no livro de Juízes? Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E lemos isso em Juízes 17:6, neste mesmo capítulo que vamos ler. Porque era um tempo em que não havia rei, e cada um fazia aquilo que achava correto. Eu acho bem ir por aqui e vou. E é o mundo em que nós vivemos, é assim. Nós ouvimos por vezes aquela expressão: vai onde te leva o coração. Se eu acho que está correto, faço aquilo e está certo. Mas como a palavra de Deus diz, também no livro de Provérbios, há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são os caminhos da morte. E esta história é uma história trágica. Até tem aqui umas certas partes que roça o ridículo, a experiência deste homem. É mesmo ridículo o estado a que este homem chegou. Então vamos ler Juízes 17. Vamos ler o capítulo todo. Não sei se poderemos ver tudo o que eu gostaria de ver hoje, por uma questão de tempo. Mas então lemos assim. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1100 moedas de prata a sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição. E esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Vemos aqui um homem, pelo menos pelo que eu entendo do que aqui se passa, este homem teria roubado dinheiro à sua mãe. E a sua mãe lançava maldições. E então ele, provavelmente com medo das maldições que saíam da boca da sua mãe, ele restitui esse dinheiro à sua mãe. E diz dela: bendito seja meu filho do Senhor. Ou seja, este homem tinha acabado de roubar dinheiro e devolver dinheiro à sua mãe, e ela diz: bendito seja meu filho do Senhor. E depois diz, a sua mãe diz: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição. Imaginem o estado de degradação, de ignorância
bíblica em que esta mulher diz que quer consagrar o dinheiro que o seu filho tinha restituído e vai consagrar ao Senhor, dedicar ao Senhor, e o que é que ela faz? Constrói um ídolo. Sabe o que é que se calhar, creio eu, aconteceria com esta família? Estavam, se calhar, na sua família, nos seus antepassados, não havia quem lhes transmitisse a lei de Deus. Porque o Moisés, quando deu a lei, e Deus deu a lei a Moisés, e depois Moisés transmitiu a lei ao povo de Deus, ele dizia, Deus dizia para tu ensinares aos teus filhos. Estará contigo, levantando-te, andando, deitando. A lei de Deus deve estar sempre presente. E diz ele a Josué, a palavra não se aparte, Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto está nele escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Ou seja, era importante estar bem ciente do que a palavra de Deus diz. E esta família provavelmente não. Se calhar a mãe de Mica, os avós de Mica, os bisavós de Mica e por aí fora, se calhar já há várias gerações que não havia a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, saber o que é que Deus diz sobre os mais diversos assuntos. Provavelmente não havia nesta família já há décadas, ou se calhar atrever-me a dizer, se calhar há centenas de anos, não havia o hábito de ir à casa do Senhor. Nós lemos algumas páginas à frente, na história de Samuel, o que é que o seu pai fazia todos os anos? Todos os anos ia a Siló, onde estava o templo de Deus. O templo não, o tabernáculo. E lá era lida a lei. Todos os anos. Esta família provavelmente já há muito tempo não ia lá. E portanto chega-se ao ponto de eu vou dedicar este dinheiro ao Senhor e vou fazer um ídolo. E é interessante, ela diz inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor. Eram 1100 moedas. E quantas é que ela usou? 200. Inteiramente e dá 200. É interessante. É interessante, mas por isso é que eu digo que isto está perto do ridículo de atitude desta família. Porque quando nós nos afastamos do que a palavra de Deus diz, podemos chegar a um ponto em que estamos tão enganados, tão mal, que podemos estar a fazer as coisas mais contrárias a que a palavra de Deus diz e dizer que estamos muito bem. E há alguns que se enganam a si mesmos. Há alguns que apenas se enganam a si mesmos. Não enganam a mais ninguém, mas estão a enganar-se a si mesmos. E esta família estava a enganar-se a si mesma. Nós vemos aqui, é interessante que nestes primeiros 4 versículos, nós vemos quase todos os mandamentos, dos 10 mandamentos, quase todos a serem quebrados. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ela disse, bendito seja meu filho do Senhor. E também há penso que é um provérbio que diz que aquele que rouba toma vão o nome do Senhor. Lembro do dia do sábado, não sabemos se isto terá sido feito no dia do sábado. Este provavelmente não foi, mas praticamente todos os outros foram. Honra teu pai e tua mãe. O que é que fez este homem a roubar o dinheiro da sua mãe? Não honrou a sua mãe. Não matarás. Este aqui também não foi. Não adulterarás. Isto é adultério espiritual. Não furtarás. Roubou, não é? Não cobiçarás aquilo que é do teu próximo. Não dirás falso testemunho. Ou seja, tirando o adulterar, matar e guardar o dia do sábado, vemos aqui quebrados todos estes mandamentos de Deus. Tremendo. E achava ele que estava muito bem. Reparem aqui no versículo 13, que nós ainda não lemos. Este homem, depois de fazer tudo mal, diz, agora sei que o Senhor me fará bem. E há pessoas, já ouvi pessoas dizer, eu agora é que estou bem. Estou em total rebeldia para com a palavra de Deus. Mas acham que estão bem. E há de quem se atrever a dizer, olha, a palavra de Deus, sobre esse assunto, a palavra de Deus diz isto. E por vezes a resposta é, estás a querer ser legalista. Estás a querer impor a tua vontade sobre mim.
E Deus chamou-nos para a liberdade. Chamou-nos para a liberdade, mas não lá para a libertinagem. É terrível. Então, continuando. Este homem fez então uma casa de deuses. Versículo 5. Este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de trafins, e consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então fez ali uma casa de deuses. E nós conhecemos alguns amigos nossos que em suas casas têm casas de deuses. Tem lá uns, por muito que possam considerar ofensivo, nós dizemos isso, na verdade tem casas de deuses. Há um sítio onde tem imagens, tal como este homem tinha, imagens e veneram-nas. É idolatria, claramente. Lá está, porque não vão à palavra de Deus. E se nós vermos o que é ensinado, aqueles que supostamente são cristãos aqui em Portugal, pouco de Bíblia há na sua maneira de falar, na sua maneira até nas suas homilias, por assim dizer. Há muito pouco de Bíblia. E depois o povo é inculto, não sabe que a palavra de Deus se diz sobre muitos assuntos. E por isso nós vemos muitas pessoas que se dizem cristãs a desdizer por completo aquilo que a palavra de Deus diz sobre certos assuntos. Vemos supostos cristãos a dizer que o aborto é um direito da mulher. Vemos supostos cristãos a dizer que a homossexualidade é um comportamento normal e que Deus ama a todos. E é verdade que Deus ama a todos, mas não vai pactuar com o pecado. Que a transexualidade é uma coisa normal, entre muitas outras coisas. Pessoas que se dizem cristãs, mas que não vão à Bíblia ver o que é que a Bíblia diz sobre os assuntos. É terrível o estado a que se chega e a lição que eu quero que tiremos de Mica é o estado de degradação espiritual e moral a que se pode chegar quando se abandona o que a palavra de Deus diz. Quando se abandona também a comunhão com os crentes. Porque esta família não tinha comunhão, pelo menos anual, tal como, quando eu digo anual, porque era hábito das famílias tementes a Deus, como a família de Elcana, pai de Samuel, irem todos os anos a Siló, que era onde estava o tabernáculo, onde estavam os sacerdotes, onde se fazia o culto a Deus. E é importante estarem junto com os crentes. E lá está, quando nos afastamos da palavra de Deus, nos afastamos da comunhão com os crentes, facilmente nós chegamos ao ponto de Mica. É interessante que este homem, Mica, para além de todos aqueles mandamentos de Deus que ele quebrou, fez outra coisa terrível, que é, consagrou a um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Para ser sacerdote, não era qualquer um em Israel. Quem é que podia ser sacerdote em Israel? Não era qualquer um. Dos levitas e não todos. Eram os descendentes de Arão. Apenas os descendentes de Arão. Mas não era qualquer um. Então este homem, o que é que fez? Pegou no seu filho. E aqui vemos um caso de... É uma palavra que agora está muito em voga, que é o nepotismo. Sabe o que é nepotismo? Que agora está muito tem-se falado muito por causa das nomeações para o governo de filhos de maridos, mulheres e primos, enteados, tudo e mais alguma coisa. Que é nepotismo é a prática de nomear para certos cargos pessoas da nossa família. E foi o que este homem fez. Nomeou para ser sacerdote de um templo de ídolos. Está tudo mal, do princípio ao fim. Uma casa de ídolos, e foi nomear para sacerdote um filho seu. Isto podemos ter aqui, para além da lição óbvia de ele ter nomeado alguém que não devia ser sacerdote, e numa coisa que nem sequer devia existir, que era uma casa de deuses, onde supostamente ele achava que estava a adorar a Deus. Temos também esta questão de os seus filhos. E, por vezes, é fácil favorecermos os nossos familiares até nas questões espirituais. Sermos mais brandos com
os nossos familiares do que com outros. Mais facilmente nomearmos para um cargo de importância, de relevância, alguém que nos é mais próximo. E nós vemos, pouco tempo depois disto acontecer, vemos 2 homens de Deus a caírem nesse erro. Eli tinha 2 filhos. Eram recomendáveis? Não, não eram. O que é que ele fez? Destituiu-os de serem sacerdotes? Não. Não teve. Disse, então o que é que vocês estão a fazer? Não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Mas ele não fez o suficiente para mudar esta situação. Ele devia ter dito, filhos, vocês não estão em condições. Então depois nós vemos o que aconteceu com Ofni e Finéias. Morreram, Eli também morreu. Castigo de Deus por causa do pecado de Ofni e Finéias e por causa da falta de ação do seu pai. E Samuel viu tudo isto. E podemos pensar, Samuel aprendeu com a asneira do Eli. Aprendeu? Não, não aprendeu. Sendo Samuel já velho, o que é que ele fez? Constituiu os seus filhos, Joel e Abia, era o nome deles, para serem juízes. Mas o que é que estes juízes eram? Eram corruptos. Parece mesmo o governo, os governos que nós vamos conhecendo põe-se lá os filhos e depois são corruptos. Não há, como dizia Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. Cuidado com favorecermos os nossos, e falo primeiramente para mim, de ser mais tolerante para com os meus filhos, ou para com os da minha família, do que para com outros. Mas ser capaz de cortar a direita. E nós conhecemos casos de bons casos e maus casos de pais que não querem saber do pecado em que os filhos vivem, mas conhecemos bons exemplos de pais que souberam disciplinar os filhos, até enquanto líderes da igreja tiveram de disciplinar os seus filhos, porque não estavam a proceder corretamente. Mas há sempre este perigo de sermos mais tolerantes e mais condescendentes para com, ou até nomear para certos cargos os nossos filhos. Foi o que este homem fez, porque o lado familiar, o lado sentimental, puxa muito e é preciso sabermos que o Senhor nos dê sabedoria para saber dividir as coisas corretamente. Então, vemos como o estado a que este homem chegou. E sabe uma coisa que eu tenho de vos dizer? Este homem não tinha amigos. Sabe? Este homem não tinha amigos. É triste dizê-lo, mas este homem não tinha amigos. Porque nós vemos no capítulo 18 que havia ali algumas casas à volta. Vê-se, no versículo 22 do capítulo 18 fala que dos homens que estavam nas casas junto à casa de Mica, ou seja, ele tinha pessoas que viviam lá perto. Mas ninguém foi capaz de chegar à beira do Mica e dizer: Mica, o caminho que tu estás a seguir é um caminho mau. Tu estás a enverdar pela idolatria. Tu estás a afastar-te de Deus. Ainda por cima, um sacerdote não pode ser qualquer pessoa. Ninguém foi capaz de dizer. Depois, quando iremos ver isso numa próxima oportunidade, se Deus permitir, quando lhe roubaram estas imagens, e roubaram até o levita que ele tinha lá em casa, aí sim foram todos atrás para tentar ajudá-lo, mas na altura em que ele mais precisava, que era na altura em que ele precisava de ser chamado à razão, ninguém foi capaz. Não teve nenhum amigo. Nem mesmo o Orives, não é? O Orives devia ter dito: desculpa lá, eu não posso fazer isto. O que eu vou construir uma imagem? Não sabes o que é que a lei de Deus diz sobre imagens? Não foi capaz, porque ele queria era o dinheiro. Isso muito provavelmente nem tinha consciência do mal que estava a fazer. É tremendo. Nenhum amigo verdadeiro. Eu tenho dito principalmente sobre uma pessoa que tem causado muitos males no meio do povo de Deus, eu tenho dito: esta pessoa não tem amigos.
Não tem amigos. Faz-se rodear de muitas pessoas, mas não tem amigos. Porque se tivesse amigos, esses amigos seriam capazes de dizer: o caminho que tu segues não é bom. Arrepia caminho. Esse caminho só te leva a ti e a obra de Deus só leva à destruição. Mas ninguém é capaz de o dizer. E aqui ninguém foi capaz de chamar a razão amiga, porque ele não tinha verdadeiramente amigos. O amigo é aquele que pode provocar uma ferida em nós. Mas fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Mas os beijos do... Agora não sei o resto. Mas já há um provérbio que diz: fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Mas depois é sobre os beijos do que lisonja. Não trazem bem. Bem faz as feridas feitas por aquele que ama. Ora bem, mas a história continua e não quero demorar muito mais tempo. Mas vemos aqui a seguir, versículo 7. E havia uma sebo em Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando depois à casa de Efraim, até à casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo, sempre por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e teu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem. E este mancebo-lhe foi como um dos seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele mancebo-lhe foi por sacerdote. E esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Bem, é interessante que este levita vinha de Belém de Judá. Não sei se sabem, havia certas cidades que estavam destinadas aos levitas. Nós lemos isso nos livros da lei, depois em Josué, é feita essa distribuição toda. E havia certas cidades onde os levitas deviam estar. E dentro destas cidades não era Belém de Judá, não estava. Ou seja, este levita já nem estava no sítio onde devia estar. E porquê? Porque muito provavelmente, dada o afastamento do povo de Deus em relação à lei de Deus, provavelmente já tinham negligenciado o sustento que devia haver na altura aos levitas. Os levitas deveriam ser sustentados pelo resto do povo para que eles pudessem fazer o serviço a Deus. Mas quando o povo se afasta de Deus, também a sua carteira, por assim dizer, também se afasta de Deus. E então este homem foi à procura de melhor vida, não deixou o seu estatuto de levita, mas provavelmente ele já nem sabia o que é que era suposto um levita fazer. Provavelmente este levita já nem conhecia o que é que a palavra de Deus diz. Tinha esta noção de que era levita, porque era filho porque era filho de um levita, vinha da descendência de Levi, portanto era levita, mas de coração e de atitude de levita tinha muito pouco, como vamos ver. Então ele estava à procura de um sítio cómodo. Esta palavra comodidade, apesar de não aparecer no original, a ideia é ele estava à procura de um lugar. Estava à procura de um sítio onde pudesse estar, porque de facto ele queria continuar a viver como levita, não tendo de ter um trabalho mais físico, mas um trabalho espiritual, digamos. Então veio exatamente ao sítio certo, ou ao sítio errado. Biblicamente veio ao sítio errado, mas tendo em conta os seus anseios, os seus desejos, veio ao sítio certo. Então Mica pergunta-lhe: de onde vens? Versículo 9. Sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então disse Mica: fica comigo e sempre por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou. Então, reparem só, o levita chega a um sítio e é-lhe proposto ser pai e sacerdote numa casa de deuses. O que é que isto vos faz lembrar? Pai, padre, sacerdote, numa casa com imagens. Isto é caso para dizer, uma vez mais, não há nada de novo debaixo do sol. Se nós quisermos, e não querendo ser desnecessariamente ofensivo para com a prática da religião predominante do nosso país, muito do que ali se passa deriva daqui. Não deriva do cristianismo verdadeiro. Muitas das práticas, nomeadamente estas, derivam do paganismo, que já estava
estava a entrar, já tinha entrado, dentro da nação de Israel. E vemos como este homem, este levita, não era um verdadeiro levita. A palavra de Deus tem um nome para isto. Mercenário. Uma pessoa que se vende por dinheiro. Que faz uma determinada coisa apenas porque lhe pagam para isso. Este homem, este levita, quando Mica lhe disse o que é que ele ia fazer, ele devia ter pensado, não, eu não posso ser. Eu não posso. Eu não posso fazer isto. Mica, tu tens ídolos em tua casa. Mas o que é isto? Não sabes o que é que a lei de Deus diz? Ele das duas uma. Ou não sabia também o que é que a lei de Deus diz sobre o assunto, ou calou-se bem caladinho. Dinheirinho certo, vestuário, sustento. Maravilha, não quero outra coisa. Não diz aqui, mas diz no capítulo seguinte, em que ele alegrou-se o coração do sacerdote. Juízes 18, 20. Porque este é de facto um mercenário, porque apareceu-lhe uma opção melhor, também completamente errada, e a reação dele foi qual? Alegrou-se o coração do sacerdote. É terrível. O estado de degradação moral, espiritual, a ignorância bíblica que havia neste tempo. Mas ele consentiu. Ficou todo contente, certamente. Mas ele também devia ter dito, Mica, ídolos não pode ser. É idolatria e eu não posso ser sacerdote. Desculpa, mas eu não reúno as condições para ser sacerdote. Era o que um homem temente a Deus deveria fazer. Mas, novamente, das duas uma. Ou era ignorante quanto ao que a palavra de Deus diz sobre o assunto, ou não fez caso disso porque lhe interessava o sustento. É como aqueles que julgam que a piedade seja causa de ganho. E terminamos este capítulo dizendo: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Mica a fazer tudo errado, do princípio ao fim. Não vemos aqui uma única coisa boa na atitude deste homem. Nada que se aproveite. Assim, devolveu o dinheiro à sua mãe. Vá lá. Mas vemos um coração completamente afastado de Deus. Afastado da comunhão com o povo de Deus. Afastado da lei de Deus. E vemos ao que chega. Está a fazer tudo errado, do princípio ao fim, e diz: agora sei que o Senhor me fará bem. Deus vai abençoar-me. Porque quando tenho um levita por sacerdote, isso não faz sentido. Um levita ser sacerdote não pode ser. Eu já estudei esta passagem já há alguns anos e lembro que tinha curiosidade de ver outras versões, o que diziam outras versões, nomeadamente por causa desta palavra comodidade que aparece ali, pelo menos na minha Bíblia, aparece em itálico, por não estar no original. Queria tentar perceber o que é que outras traduções diziam. E calhou de ir ver uma Bíblia que tem lá em casa, uma Bíblia católica que comprei já há alguns anos. E é interessante que tinha umas notas. Cá em baixo tinha umas notas aqui a falar sobre o capítulo 17 e o capítulo 18. E fiquei estupefacto com o comentário que era feito esta passagem, este capítulo 17 e este capítulo 18. Assim, eu olho para este capítulo 17 e deito as mãos à cabeça. Como é que é possível? Mas o comentário que era feito era que isto era explicar como é que foi feito, como é que começaram os cultos domésticos, que era primeiro uma pessoa da família que fazia o culto a Deus em sua casa, e às vezes até era um familiar, por vezes podia até ser um levita itinerante que fazia isso, e depois que até esse levita podia até tornar-se um levita de um grupo mais alargado de pessoas, como vemos depois no capítulo 18. Ou seja, leem aquilo e acham muito bem. Como é que é possível?
E isto reflete o quão longe nós nos podemos afastar de Deus e ainda assim acharmos que estamos bem. Porque o coração é enganoso, mais do que todas as coisas. E que Deus nos livre de chegar a um ponto destes. E nós conhecemos, infelizmente, pessoas que acham que estão muito bem, estão em completa rebeldia para com Deus. Nós não é acharmos melhores do que quem quer que seja, porque não sou melhor do que ninguém. Eu costumo dizer várias vezes, eu não conheço ninguém que peque mais do que eu. Não conheço ninguém. No entanto, posso dizer o que é que a palavra de Deus diz sobre os assuntos. A palavra de Deus é clara em relação a muitas coisas. Mas alguns que, por negligência para com a palavra de Deus, negligência em relação a estar com os crentes, negligência em se relacionar verdadeiramente com Deus, chega ao ponto que chega. E que Deus nos livre. Provavelmente, se tivermos uma casa de ídolos em casa, provavelmente é sinal que as coisas não estão bem. Mas não precisamos chegar a esse ponto para estarmos como Mica. Portanto, examinemos bem como é que a nossa vida está. À luz da palavra de Deus. Não à luz daquilo que parece direito aos nossos olhos. Porque isto é o que o mundo faz. O mundo acha todo... estou a terminar, mas acho curioso a quantidade de pessoas com sentimento de autojustiça que existe. E basta ver no Facebook como as pessoas se acham tão boas aos seus próprios olhos. Os outros são os hipócritas, os outros são isto, são aquilo. Elas são as pessoas mais dignas, as melhores pessoas à face da Terra. E são como Mica. Mica achava que estava muito bem. Estava completamente errado. Estava completamente perdido, completamente afastado de Deus. E que nos livre de chegarmos sequer perto disto. Numa próxima oportunidade, querendo Deus, falaremos sobre Juízes 18, uma passagem também muito interessante. Temos lições preciosas para tirar desta passagem e da próxima vez que vos perguntarem qual é a história que vem a seguir, que vem imediatamente antes de Ruth, na palavra de Deus, não respondam Sansão. Também não respondam Mica, porque tem outra história a seguir que é mais terrível do que esta ainda. É uma história que fala de um homem que... Olha, é melhor nem... Assim, por alguma razão, é uma história mesmo muito, muito macabra. Por alguma razão, nos livros de historinhas para crianças, estas histórias não aparecem. Podemos pensar, o que é que uma criança vai aprender com esta história? Não vai aprender grande coisa. Mas nós que somos crescidos, podemos aprender que é o estado, fixem, Mica é um exemplo do estado de degradação moral e espiritual a que podemos chegar quando negligenciamos Deus, o seu povo e a sua palavra. E que Deus nos abençoe.